Continuemos a louvar ao Senhor com a leitura de Zacarias, capítulo 6. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 6. Zacarias 6, leiamos juntos. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos brancos após eles, o dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Reudai, de Tobias e de Gedaías. E vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E dize-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Relem, para Tobias, para Gedaías e para Rem, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Dentro do capítulo 6 do livro do profeta Zacarias, nós vamos meditar hoje nesse tema, resumido aqui em uma única palavra, repita depois de mim: edificação. A palavra edificação, ela vem literalmente de construir um edifício. Construir um edifício. Fazer uma construção, uma edificação. A primeira edificação humana, a primeira construção humana, está lá em Gênesis, capítulos 1 e 2. Especialmente no capítulo 1, versículo 26,
aonde nós temos, se nós lêssemos a tradução grega do Antigo Testamento, na tradução grega, o verbo fazer é o verbo poiel, que é o mesmo verbo para fazer, construir ou edificar. Poiel em grego. E Deus disse: façamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falaram juntos: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa foi a primeira edificação humana, a primeira construção do homem. Deus o construtor, Deus o edificador, e Ele fez o homem à imagem e semelhança. Só que essa primeira construção, ela foi destruída, ela foi desconstruída por causa do pecado. O pecado desconstruiu o que Deus havia construído, o homem à sua imagem e semelhança. O pecado desconstruiu a imagem e semelhança de Deus no homem. O homem que encheu a terra, a humanidade que passou desde então, desde Gênesis 3, com o advento do pecado, a encher a terra, e que até hoje enche as nações aí com mais de hoje, atualmente, 8 bilhões de seres humanos, são seres humanos desconstruídos, ou seres humanos espiritualmente destruídos. Quando uma casa está às ruínas, é destruída, ou uma cidade entra em ruínas, está toda destruída, vira uma cidade fantasma, ou uma casa fantasma, os habitantes dessa casa serão os bichos, os ratos, as cobras, os mosquitos, os insetos. A humanidade arruinada, a humanidade desconstruída, ela se torna morada de demônios. Por isso está escrito na palavra de Deus, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro, o mundo aí é humanidade, a humanidade não convertida, a humanidade ateísta, a humanidade sem Deus, a humanidade sem Jesus, é uma humanidade arruinada e dominada pelo diabo. O mundo inteiro jaz no maligno. Essa humanidade inteira jaz no maligno. E para nos dar bem essa ideia, Jesus deu ao diabo, o maligno, o título de o príncipe deste mundo. Jesus não tem esse título, o príncipe deste mundo. Na Bíblia, um dos títulos de Jesus é o príncipe da paz. Mas o príncipe deste mundo arruinado, o príncipe desta humanidade arruinada, é o diabo. Os homens jazem no maligno. É uma humanidade arruinada e que está seguindo, como Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, versículo 2, essa humanidade está seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É uma humanidade destruída, uma humanidade espiritualmente destruída.
a imagem e semelhança de Deus foi desconstruída, desedificada. O que Deus edificou, o pecado desedificou. O que Deus construiu, o pecado destruiu. Por isso Paulo escreveu em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E tem uma outra tradução que diz, foram destituídos da glória de Deus, perderam a glória de Deus. A glória de Deus no homem, a glória de Deus na humanidade, era a imagem de Deus na humanidade. Perdeu, o homem foi destituído dessa imagem, foi destituído dessa glória. Mediante a obra da salvação em Cristo Jesus, e única e exclusivamente para aqueles que são chamados na Bíblia de os poucos escolhidos, os eleitos de Deus, Mateus 22:14, na palavra de Jesus, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Efésios 1:4, somente aqueles que o próprio Deus, Pai, escolheu em Cristo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor, somente essas pessoas recebem de Deus a graça de uma nova construção, uma nova edificação, não mais aquela primeira imagem. Aquela primeira imagem acabou. Agora é uma nova imagem. Romanos 8:29, para que sejamos a imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, a segunda construção é infinitamente melhor do que a primeira. Na primeira construção, o homem tinha a imagem de Deus e era um ser humano santo, mas não era filho. Filhos de Deus, a filiação divina, ela ocorre, de acordo com a Bíblia, dentro da obra da salvação. Na salvação, nós que recebemos Jesus, recebemos o direito de ser feitos filhos de Deus. A semelhança do Filho, a imagem do Filho, a imagem de Jesus Cristo. Portanto, onde abundou o pecado em nós, superabundou a graça. Porque Deus fez em nós uma reconstrução. Nós estávamos em ruínas espirituais e Deus vem em Cristo fazer uma reconstrução, uma nova edificação. Esse é o tema que o Espírito de Deus traz para nós hoje aqui. Repito novamente: edificação. O capítulo 6 de Zacarias que nós lemos, ele está dentro aqui desse texto maior, que vai do capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 15, até o capítulo 6, que nós lemos hoje, versículo 15, cujo título é, diga depois de mim, o renovo brotará. Nós já tivemos alguns sábados atrás, qual é o significado do renovo. Renovo é Jesus. Renovo é uma palavra que significa um broto, tá? Um broto da raiz, tá? Um broto de uma planta, um ramo de uma planta.
Hoje a gente usa mais a palavra muda. A muda de uma planta é um renovo que você pega para replantar uma nova planta, fazer nascer ali uma nova planta. Jesus é o renovo da árvore que Deus plantou no Antigo Testamento, de acordo com Isaías capítulo 5. A videira que Deus plantou, que só produziu frutos ruins, essa videira foi a nação de Israel. Deus hoje não tem nenhuma aliança mais com Israel. Qualquer pastor ou pregador que você ouvir pregando que Deus tem hoje alguma aliança com Israel, ele está mentindo para você. A Bíblia diz que a aliança com Israel não existe mais. Hoje tem uma nova aliança em Cristo Jesus. O povo que tem aliança com Deus é a igreja de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o broto, o renovo, que daquela planta que decepcionou a Deus, Israel, Deus tirou um ramo da tribo de Judá, Jesus Cristo, um renovo, e aí Jesus, agora, João 15, é a videira verdadeira. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. A videira não é mais Israel. Isaías 5, Israel foi a videira que frustrou a Deus, a videira que decepcionou a Deus. Dessa videira Deus tirou um renovo, Jesus. Jesus é a nova videira, João 15. Eu sou a videira. E essa videira nova, essa videira verdadeira, não vai frustrar a Deus. Jesus não frustra ao Pai. Jesus não decepciona o Pai. Jesus é obediente ao Pai. Jesus exalta o Pai. Jesus glorifica o Pai. Jesus adora o Pai. E todo aquele que está em Cristo é conduzido por Cristo a fazer o mesmo. Por isso, essa videira, nessa nova aliança, ela não frustrará os desígnios de Deus, não desobedecerá ao Senhor, mas é o povo que aprende na palavra a obediência. Esse é o renovo que já brotou e já produziu o seu fruto. O fruto desse renovo, o fruto dessa videira verdadeira que é Jesus, é a sua igreja eleita. Muito bem, o capítulo 6 está aqui então dentro, encerrando praticamente esse texto aí, que vai desde o capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 15, com esse título. Repita de novo, o renovo brotará. Em Isaías foi colocado o verbo no futuro, brotará. Para nós, está no passado. O renovo já brotou e o seu fruto está sendo produzido de geração em geração, até que ele volte. Esse texto todo aí, ele está dividido assim, numa introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, capítulo 1, versículo 7, o título é, veio a palavra. Isso vai ser muito repetido aí no livro do profeta Zacarias. Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, dizendo... A palavra veio a Zacarias através do que nós temos aí, do capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 6, que nós lemos hoje, versículo 8 também. Diga, 8 visões. Deus deu a Zacarias aí 8 visões. A última visão foi a que nós lemos aqui hoje no capítulo 6. A oitava dessas 8 visões foi a que nós vimos aqui, esses 4 tipos de cavalos saindo por toda a terra. Esses 4 tipos de cavalos é uma profecia já cumprida. Ela não tem nada a ver nem conosco, nem com o futuro, nem com aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, não tem nada a ver. Isso aqui é profecia que já se cumpriu.
Esses cavalos não eram 4 cavalos, eram vários cavalos vermelhos, vários cavalos pretos, vários cavalos brancos, vários cavalos malhados, né, ou baios. Esses cavalos enviados por toda a terra representa a provisão de Deus contra as nações que rodeavam Israel e que sempre quiseram dominá-la, e Deus, após o cativeiro babilônico, Deus soltou esses cavalos para atacar essas nações, para lidar com essas nações ao redor, do norte, do sul, etc., e proteger a nação de Israel, que depois de 70 anos de cativeiro, era uma nação em reconstrução, um período de restauração. Imagina que as outras nações ao redor não eram nações em reconstrução, eram nações construídas. E seria fácil para qualquer uma nação invadir Israel no período da restauração, porque eles estavam ali fragilizados ainda depois de 70 anos de cativeiro, e conquistar aquela terra. Esses 4 tipos de cavalos são enviados a todos os lugares, porque é a mão de Deus agindo contra essas nações ao redor, para que nenhuma viesse invadir Israel naquela época da restauração, para que Israel pudesse se reconstruir como nação ali diante, no meio ali do Oriente Médio, de todas aquelas demais nações. Ok? Isso é o significado dessa última das 8 visões aí, que não tem nada a ver com o presente, não tem nada a ver com o tempo de hoje, não tem nada a ver com Israel de hoje, lá que está guerreando lá contra o Hamas, não tem nada a ver mais com o que está acontecendo ou com o que ainda vai acontecer na história. É uma profecia completamente cumprida, é uma visão completamente cumprida. Agora, o que vem na conclusão desse texto, tá? Zacarias 6, aí do versículo 9 ao versículo 15, diga, primeira vinda. É a profecia que também já foi cumprida, a profecia da primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus. Primeira vinda de Jesus, ele veio como Salvador, amém? Na segunda vinda ele não vem como Salvador, não. Na segunda vinda ele vem como juiz, tá bom? Primeira vinda veio como menino. Na segunda vinda ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Primeira vinda ele veio como Cordeiro para ser sacrificado. Na segunda vinda ele vem como leão da tribo de Judá, o Rei Todo-Poderoso, ao qual Deus já deu toda a autoridade no céu e sobre a terra. Aleluia. Então, a profecia aqui do 9 ao 15, capítulo 6, do 9 ao 15 de Zacarias, é profecia sobre a primeira vinda de Jesus. Então, vocês estão vendo que o capítulo 6 que nós lemos hoje, ele é um capítulo que encerra esse desenvolvimento das 8 visões e, conclui essa parte maior aí de Zacarias, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, conclui aí com esse texto da profecia da primeira vinda de Jesus. De todos esses versículos aí da conclusão, o Espírito de Deus colocou no meu coração para meditarmos neste versículo 13, aonde Deus disse através do profeta Zacarias que ele, Jesus, esse ele aí se refere a Jesus, na sua primeira vinda, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará
perfeita união entre ambos os ofícios. Repita. Estes ofícios citados aqui é o ofício real e o ofício sacerdotal. Na antiga aliança havia 3 ofícios importantes. Homens eram ungidos com óleo, com azeite, havia uma ordenação com óleo, com azeite, para que homens exercessem esses 3 ofícios. O ofício real, assim que começou a monarquia em Israel, na época do último juiz, o juiz Samuel, o primeiro rei foi o rei Saul, todos esses reis eram ungidos com óleo, e essa unção representava a unção real, o ofício real de ser rei. Da mesma forma, agora desde muito antes da monarquia, desde a época do Êxodo, desde o Monte Sinai, Deus mandou Moisés ungir o seu irmão Arão e os seus filhos para o ofício sacerdotal, o ofício de serem sacerdotes, que era um ofício com o qual Deus encarregou somente uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi. Os sacerdotes levitas eram ungidos com óleo para o ofício sacerdotal. Além desses 2 ofícios que são citados aqui, por isso aqui fala ambos os ofícios, ambos se refere a 2. Esses 2 ofícios é o ofício real e o ofício sacerdotal. Mas além desses 2 ofícios, na antiga aliança ainda existia o ofício profético. Profetas também eram ungidos para serem profetas de Deus em Israel. Então eram 3 unções que a gente chama de unção real, sacerdotal e profética. Diga, unção real, unção sacerdotal, unção profética. Por exemplo, só na tribo de Levi é que podia ter sacerdotes. Ninguém mais poderia ser ungido sacerdotes. Quando houve uma divisão em Israel do reino unido para o reino dividido, houve um homem chamado Jeroboão que tomou 10 tribos de Israel para o norte e se dividiu do reino do sul. E no sul ficou a tribo de Judá, a tribo de Levi, que eram os sacerdotes, e a tribo de Benjamim. E como os sacerdotes ficaram no sul, o rei Jeroboão do norte pegou homens de outras tribos e ungiu a eles sacerdotes. São falsos sacerdotes, porque não eram da tribo de Levi. Não eram da tribo de Levi. Os reis poderiam ser de qualquer tribo, mas eles eram ungidos para o ofício real, para ser reis. Um dia, o rei Uzias, um dos reis de Israel, o rei Uzias, que tinha a unção real para ser rei de Israel, ele decidiu que ele ia entrar lá no templo de Jerusalém e ia realizar um culto lá na figura de um sacerdote. Ele ia representar um sacerdote. Ele foi fazer uma coisa para a qual ele não era ungido.
Ele não tinha o ofício sacerdotal e foi dar uma de sacerdote, foi fazer lá no templo só o que o sacerdote fazia. O que ele ganhou com isso? Ele ganhou um câncer na testa. Saiu de lá canceroso e morreu desse câncer. Porque ele não tinha autorização para realizar o ofício de sacerdote. Ele só tinha autorização para o ofício de rei, ofício real. E profetas verdadeiros eram aqueles que eram ungidos, mas que traziam a mensagem de Deus. Não profecias falsas, não profecias de bajulação, bajulando reis, bajulando ricos, bajulando o povo. Não, eram profecias trazendo a palavra de Deus, mesmo que essa palavra fosse dura e de grande admoestação e correção para o povo de Deus. E para os seus reis ou sacerdotes, ou qualquer outra pessoa da nação. Eram 3 ofícios: o ofício real do rei, o ofício sacerdotal do sacerdote, o ofício profético do profeta. Quando Jesus veio, sabe o que ele fez? Jesus uniu em si mesmo, na sua pessoa, não só os 2 ofícios, aqui fala ambos, porque está falando só de 2, do ofício real e do ofício sacerdotal, mas Jesus reuniu em si os 3 ofícios. Jesus, em uma única pessoa, Jesus é rei, sacerdote e profeta. 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 Jesus é rei eterno, sacerdote eterno e profeta eterno. Da antiga para a nova aliança, nós temos um movimento de singularidade. A antiga aliança era plural, a nova aliança é singular. Singular é um, plural é de 2 para frente. Tá? Plural, muitos, singular, um. Na antiga aliança, então, teve muitos reis, uma pluralidade de reis. Teve muitos sacerdotes, uma pluralidade de sacerdotes, e teve muitos profetas, uma pluralidade de profetas. Na nova aliança tem um rei, que ao mesmo tempo é rei, é sacerdote e é profeta. Jesus. Jesus é o rei, por quê? Mateus 28, 18, ele declarou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Pai deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. O que significa isso? Toda a autoridade no céu, o céu representa o reino de Deus e as realidades espirituais. E a terra representa os governos da terra, os governos das nações. Jesus está acima de todos os reis, governantes, presidentes, de todas as nações. Jesus é rei sobre todas as nações. O Pai deu ele autoridade no seu reino e nos reinos da terra e nas nações da terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que Jesus recebe o título em Apocalipse 19 de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hebreus capítulo 8, desde o primeiro versículo, Jesus é o sumo sacerdote
que teve vários no Antigo Testamento, agora só tem um. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Sacerdote significa, entre outras coisas, intercessor. Jesus é o nosso intercessor. Romanos 8, ele intercede à direita do Pai por nós. 1 Timóteo capítulo 2, intercessor é a mesma coisa que mediador. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E Jesus é o único profeta. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Outrora, Deus falou, olha a pluralidade, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos antepassados, através de muitos profetas, pluralidade. Nestes dias, para estes dias, que são os últimos, para estes últimos dias. Quando a Bíblia fala últimos dias, ela se refere ao tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Nós somos pessoas dos últimos dias. Para esses últimos dias, Ele nos falou. Ele não vai falar não, Ele já falou. Ele nos falou por um único profeta. Ele nos falou pelo Filho. Ele nos falou pelo Filho. E o que Ele nos falou pelo Filho está aqui registrado no Novo Testamento. Como que nós devemos entender a Bíblia? Entenda a Bíblia assim, ó. O Antigo Testamento é todo de profetas, começando do profeta Moisés, foi o principal profeta do Antigo Testamento, Moisés. Principal por quê? Porque Deus disse assim para o povo, ó, se houver entre vós profeta ou vidente, eu falarei com eles em visões e sonhos, mas eu não faço isso com o meu servo Moisés. Com o meu servo Moisés, eu falo com ele cara a cara, face a face. Viu? Por isso Moisés, cuidado. Com Moisés eu falo cara a cara. Moisés, o maior profeta. Tanto que em Deuteronômio capítulo 18, no versículo 15, o próprio Moisés profetizou sobre a vinda de Jesus, dizendo assim, ó, o Senhor vosso Deus vos suscitará entre vós um profeta semelhante a mim, e a esse vocês devem ouvir. Para confirmar o que Moisés havia dito no versículo 15, Deuteronômio 18, 15, no versículo 18, Deuteronômio 18, 18, o próprio Deus confirmou o versículo 15. Deus falando agora, eu suscitarei entre vós, entre eles, Deus falou com Moisés, eu suscitarei entre eles um profeta semelhante a ti, Moisés, e a esse eles deverão ouvir. Esse profeta, profetizado em Deuteronômio 18, semelhante a Moisés, é Jesus. Então, no Antigo Testamento tivemos vários profetas, o principal deles Moisés, que tem 5 livros aqui, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Todo mundo aí no Antigo Testamento é profeta, em Josué, o que escreveu o livro dos Juízes, tudo isso, em todos os livros tem profecias. Não tem profecias só nos livros chamados livros proféticos, a partir de Isaías até Malaquias, não. Em todos os outros livros tem profecias. Jó é um profeta de Deus, tá? Jó é um profeta de Deus. Olha a profecia de Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha a profecia messiânica de Jó, Jó profetizando a vinda de Jesus. Quantas profecias do rei Davi dentro do livro dos Salmos, a profecia da glorificação de Jesus no Salmo 110 versículo 1, Davi recebeu a visão de Jesus voltando para o céu, depois de ter vindo à terra, isso
mais de 6 séculos antes da primeira vinda de Jesus, Davi viu Jesus já voltando para o céu para ser glorificado, e o Pai dizendo para ele: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Profecia. Os Salmos têm profecias, Provérbios têm profecias. Salomão também foi um profeta, escrevendo Provérbios, escrevendo Eclesiastes e até Cântico dos Cânticos de Salomão. Todo o Antigo Testamento são livros proféticos. Aí vem o livro do profeta Isaías, livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, até o último, que é o profeta Malaquias. Antigo Testamento, 39 livros, escrito por profetas, uma pluralidade de profetas. Agora, quando você chega no Novo, de Mateus até Apocalipse, nós temos que considerar todo o Novo Testamento como se fosse um único livro. O Novo Testamento é o livro do profeta Jesus. Palavras que Jesus ditou a Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, Judas. Todos esses que escreveram o Novo Testamento receberam essas palavras de quem? Receberam essas palavras de Jesus. De Jesus. Olha, quando Paulo começa a escrever a carta aos Gálatas, ele fala assim, ó: o evangelho que eu estou pregando para vocês não foi revelado a mim por homem nenhum, mas pelo próprio Senhor. Quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz assim: eu vos transmiti o que eu também recebi do Senhor. Recebi do Senhor o que eu transmiti para vocês. Paulo não inventou essas palavras, ele recebeu do Senhor. Assim Pedro e assim todos os demais que escreveram o Novo Testamento, para fazer do Novo Testamento o livro de um único profeta. O Novo Testamento é o livro do profeta Jesus, porque Jesus é rei, sacerdote e profeta. Ele uniu os 3 ofícios. E agora quer ver uma coisa? Jesus não é rei, sacerdote e profeta só na sua cabeça. Não é só a cabeça de Jesus que é a cabeça de um rei, um sacerdote e um profeta. É Jesus com todo o seu corpo. A igreja eleita é o corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, nós somos edificados por Ele mesmo. Olha como começa o versículo ali, ó. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Esse templo que está escrito ali, não é o templo de Jerusalém, não é nenhum templo de pedra, de concreto, de cimento, de madeira, seja lá do que for. Não é nenhum templo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse templo que Ele mesmo edificará é a sua igreja eleita, como Ele mesmo declarou em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18, Jesus disse: sobre esta pedra, que é a minha palavra e que sou eu mesmo, Jesus Cristo, Filho de Deus, sobre esta pedra eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a igreja eleita. Jesus, olha só, Jesus usou igreja no singular. Ele não disse assim: edificarei as minhas igrejas. Ele disse no singular: edificarei a minha igreja.
Essa igreja no singular não é nenhuma igreja denominacional, não é nenhuma igreja institucional humana, não é nenhuma igreja com placa. Essa igreja é a igreja espiritual, a igreja composta única e exclusivamente dos seus poucos escolhidos, igreja dos eleitos de Deus. Porque os chamados são pessoas que ganham e perdem salvação. Os eleitos são pessoas que ganham e jamais perdem salvação, porque eles aprendem a perseverar até o fim de suas vidas, na sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estes são os eleitos de Deus. Esse povo que vive se desviando, esse povo que não é firme, que não gosta de Bíblia, não gosta de palavra, se diz evangélico, mas não tem evangelho, se diz crente, mas não conhece Bíblia nem para salvar a própria vida, não é como o Salmo 1, versículo 2, eles não têm o seu prazer na palavra do Senhor, para meditar nela de dia e de noite. É gente que não gosta de Bíblia, eles gostam de receber bênçãos de Deus, milagres de Deus, curas de Deus, favores de Deus, mas eles não querem receber ensinamentos de Deus, eles não querem ser edificados. Não é na cura que somos edificados, não é no milagre que somos edificados, é no ensinamento da palavra que somos edificados. Os chamados não gostam dessa edificação, os eleitos amam a edificação, e o Senhor mesmo os edifica como templo espiritual verdadeiro, como a igreja verdadeira do Senhor. Quando o apóstolo João teve a visão da Nova Jerusalém para escrever o Apocalipse, ele notou o seguinte: não havia nela templo nenhum, porque o Senhor é o seu templo, o Senhor e aqueles que com Ele habitam na Nova Jerusalém. Nós somos o templo de Deus, somos edificados o templo de Deus. Para construir um edifício se lança uma base, um fundamento. Esse fundamento é a conversão. A construção sobre esse fundamento é a santificação. E o término dessa edificação vai acontecer quando Jesus vier na sua segunda vinda, na glorificação. Esse é o templo que o Senhor vai edificar e que será, portanto, revestido de glória. E Jesus então assentar-se-á no seu trono, como ele está sentado à direita do Pai, e dominará como ele já domina, e será sacerdote, porque Deus disse para ele no Salmo 110 de Davi: tu és sacerdote para sempre, não segundo a ordem de Levi nem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno. E reinará perfeita união, não só entre esses dois ofícios, mas entre os três ofícios. Em Cristo, nós somos edificados como Ele, reis, sacerdotes e profetas. Reis, tá? Reis e sacerdotes, um versículo, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus, Jesus nos constituiu reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reinar sobre a terra é viver na terra como cidadãos do céu. Reinar sobre a terra não é governar nada aqui na terra, não. Não é governar nação, cidade aqui nessa terra, não é ser político nessa terra, não. Reinar na terra, os filhos de Deus reinam na terra como? Vivendo na terra como cidadãos do céu, dando testemunho do céu, como embaixadores do céu
na terra. Nós somos sacerdotes porque nós somos intercessores, somos mediadores, intercedemos pelas pessoas. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 5, somos sacerdotes para interceder, e no versículo 10, somos sacerdotes para pregar, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 9. Duas funções sacerdotais nossas: interceder, oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus, é interceder por todos, enquanto santificamos a nossa vida. E no versículo 9, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E somos profetas. Quando somos profetas, isso não tem nada a ver com dom de profecia. Dom de profecia é um dom que se encontra com a falha humana. Nós somos profetas quando nós pregamos o Evangelho, pregamos o livro da profecia de Cristo, pregamos o Novo Testamento. É assim que somos profetas. Não somos profetas tentando adivinhar o futuro de ninguém aí. Não somos profetas tentando adivinhar o futuro de ninguém por aí. Se essas adivinhações fossem corretas, alguém adivinharia qual vai ser o número exato da Mega Sena. Você sabe qual vai ser o número? Se souber, pode ir lá e jogar. Se não souber, não vai, que é pecado. Deus sabe. Deus sabe qual vai ser o número. Mas Ele não revela isso para ninguém. Porque Deus não quer esse enriquecimento ilícito e podre, dinheiro sujo. Deus quer que os seus filhos vivam do suor do seu rosto e com dignidade. Quem quer ficar rico cai nas ciladas de Satanás. É isso que a Bíblia ensina. Nós estamos aqui então sendo edificados na palavra de Deus. Olha, muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque os chamados não recebem edificação. Os poucos escolhidos recebem edificação. São edificados. E as portas do inferno não prevalecem contra eles.